Salve família, no vídeo de hoje eu vou falar dos livros que mudaram a minha vida e os livros que eu mais gostei de ler. Então roda a vinheta aí pra nós. Eu vou separar em três categorias: saúde, espiritualidade e outros. Essa parte de outros é apenas 2 livros, a maioria são de saúde e espiritualidade, que são os assuntos que eu mais gosto de ler. Então, para começar, eu vou falar mais uma vez que vocês estão cansados de ouvir eu falar desse livro aqui, que é o Medicina Natural ao Alcance de Todos, do Manuel Lezaeta, que foi um médico naturista que faleceu em 1959, inclusive tem um centro de tratamento no Chile que eu sou louco para ir lá conhecer, que é baseado na doutrina dele. Nesse livro aqui, o autor ele defende o crudivorismo, tem um outro vídeo meu que eu vou deixar no card aqui, que eu falo que foi o livro que me deu o pontapé inicial para eu começar no crudivorismo, com as dicas que tem aqui. O Manuel Lezaeta, ele é o criador da doutrina térmica, onde ele fala que nós, seres humanos, somos os únicos que conseguem desregularizar a temperatura do corpo em determinadas partes do corpo. Por exemplo, a gente consegue ficar só com o braço quente ou só com a perna quente quando se cria uma febre interna. E aqui no livro ele explica que a gente deve combater essas temperaturas extremas e combater também a febre interna. Então ele ensina aqui, baseado em banho frio, alimentação e outras práticas, como fazer com que o seu corpo tenha uma distribuição uniforme e mais fluida, tanto na parte energética, quanto nas temperaturas, quanto na alimentação, de um modo geral. Então esse livro aqui, para mim, ele tem um impacto muito grande na minha vida, é o meu livro favorito, eu costumo falar que ele é a minha Bíblia, eu carrego ele para todo lado, e eu amo esse livro e sempre falo dele, sempre vou falar, porque é isso, né, mano? Eu sou apaixonado nesse livro e apaixonado no Manuel Lezaeta. O segundo livro dele, que eu demorei para comprar para ler, que é o Iridologia, a Íris Revela a Sua Saúde. Esse Manuel Lezaeta, que é o médico naturista, ele examinou mais de 70 mil pessoas sabendo a doença que a pessoa tinha apenas olhando na íris da pessoa. Só que ele não fala doença, ele fala que é uma desregularização dos sistemas do corpo, no caso, né, da forma correta do corpo funcionar. Mas ele diz que a íris mostra qualquer disfunção que tenha em qualquer órgão do corpo. Inclusive, nesse livro aqui, ele dá exemplo com imagens de onde fica localizado cada órgão na nossa íris, né, onde que seria a representação de cada órgão na nossa íris. Como pode ver aqui, ó, a íris esquerda, aí tem aqui ele mostrando, e aí na outra página tem ele mostrando aqui a íris direita, como vocês podem ver aqui, ó. Esse livro aqui também, excelente, amei. Do mesmo jeito que eu amei esse aqui, eu também amei esse, só que esse aqui tem um impacto maior na minha vida. Então esse aqui foi outro livro que impactou muito, que eu gostei muito de ler. Iridologia, a Íris Revela a Sua Saúde. Ainda voltando para a parte de saúde, eu li esse livro aqui porque eu já tinha um interesse em conhecer mais sobre a alimentação macrobiótica, né, que é uma alimentação vinda do Oriente. Eu conheci algumas pessoas que praticaram alimentação macrobiótica, elas me falaram um pouco, então eu pedi algumas referências. O pai de um amigo meu me indicou esse livro aqui, que é do Dr. Márcio Bontempo, que chama Alimentação Macrobiótica. Onde o pessoal da alimentação macrobiótica, eles visam o Yin e o Yang. No caso, o equilíbrio entre sódio e potássio está relacionado com o Yin e o Yang. E na alimentação macrobiótica, o principal alimento deles é o arroz ou o trigo sarraceno. Segundo eles, é o alimento mais equilibrado entre sódio e potássio e mais equilibrado em pH também. Por isso eles consomem bastante arroz. Tem outros motivos também. Eles falam que tecnicamente, se a gente for olhar, quando a gente tira o grão, a gente não mata, né, o pezinho lá que dá os grãos de arroz. E também as frutas, porque quando a gente tira uma fruta do pé, a gente não matou a árvore continua dando frutos. Então ele fala também desses alimentos, do porquê de comer esses alimentos, e também fala quais alimentos evitar, quais alimentos são mais yin, quais alimentos são mais yang, e ensina também como você ter uma alimentação mais equilibrada. Um dos principais pontos da alimentação macrobiótica é a mastigação, onde ele fala aqui para mastigar pelo menos 100 vezes o alimento antes de engolir ele. Ou seja, você vai mastigando mais de 50 vezes e deixando que o alimento desça de uma forma meio fluida, assim como se fosse um líquido mesmo, ao invés de só mastigar um pouquinho, umas 10 vezes e já engolir. Então esse livro aqui é muito bom, também gostei de ler, mas ainda não pratiquei alimentação macrobiótica.
Eu tive o interesse, a intenção de praticar, mas não sei se eu vou praticar ainda, porém gostei muito de ler esse livro e se alguém me perguntar e quiser saber mais, eu sei responder a pessoa baseado no que eu li e posso dar como referência para ela também. Dicas de alimentos e plantas para a saúde. Esse livro aqui eu estava num sebo lá em Ilhéus, aí eu perguntei ao cara se ele tinha algum livro voltado para alimentação, saúde, alimentos, alguma coisa desse tipo. Ele foi me mostrando vários e eu interessei por esse livro aqui do Dr. Sérgio Augusto Teixeira. Gostei bastante. As dicas que ele tem aqui é bem parecida com o do Medicina Natural. Ele fala muito sobre os alimentos, ele explica como ter saúde mesmo cozinhando os alimentos. O Manuel Lezaeta do Medicina Natural também, ele fala que tem como ter saúde sim, claro, com certeza, né, cozinhando os alimentos, mas ele defende o crudivorismo. Como vocês podem ver, esse livro aqui é bem curtinho, eu li ele em 2 dias e achei excelente também. Um outro livro que eu não tô com ele em mãos aqui, mas que eu li também, gostei muito, chama A Cura pela Água, que é do Dr. Luiz Cuny, que foi uma indicação do Manuel Lezaeta. Não do Manuel Lezaeta, porque ele já morreu, né? Mas está no livro do Manuel Lezaeta lá como indicação, esse livro que chama A Cura pela Água, do Dr. Luiz Cuny. E tem um outro livro dele que eu quero ler também, que chama A Nova Ciência de Curar, que é do Luiz Cuny também, que é um dos próximos livros que eu quero comprar para ter essa experiência e aprender um pouco mais também. Agora eu vou entrar nos livros que eu li com o tema espiritualidade. Só que o primeiro que eu li ele mais com interesse na alimentação do que na parte de espiritualidade, que é o livro O Evangelho Essênio da Paz. Esse livro, o autor ele fala que é um pergaminho perdido dos acontecimentos de Jesus enquanto ele estava encarnado, de quando ele estava presente aqui na Terra. Eu não quero entrar no mérito aqui de que esse livro não é verdadeiro, as informações que estão nele são falsas ou são verdadeiras. Eu sei que eu li esse livro de mente aberta porque eu quis ler primeiramente. Gostei muito do livro, não tenho nada para julgar, não tenho nada para criticar e também acho que é muito desnecessário alguém criticar só porque defende alguma doutrina ou alguma religião. Então, se você for ler o Evangelho Essênio da Paz ou se você já leu, leia ele de mente aberta também, sem julgamentos e veja o que está a dizer lá no livro. No livro, as partes que me chamou mais atenção foi a parte da alimentação, onde Jesus explica para o povo como é que é a forma que ele se alimentava, que ele aprendeu com os essênios. Ele germinava o grão, já sabia as técnicas de germinar o grão e praticava também o crudivorismo. Comia frutas, comia vegetais, comia sementes também e comia os grãos germinados, como eu disse. Outro ponto que me chamou muito a atenção no livro O Evangelho Essênio da Paz é a parte que ele fala da expulsão de demônios. Nesse livro, os demônios são caracterizados como os vermes, os parasitas que estão dentro das pessoas que teriam vermes e parasitas por conta de má alimentação, maus cuidados de higiene e outros fatores. Então lá ele fala como que ele expulsou os demônios das pessoas, como que ele retirou os vermes, no caso, né, os demônios igual vermes no livro Evangelho da Paz. Então ele fala como que ele expulsou os vermes, os demônios das pessoas no livro. E ele também fala do batismo original, que é expulsando os vermes, os demônios. Então, como eu falei aqui, eu li esse livro de mente aberta, não julguei. E se você for ler, faça como eu falei, não julgue. Leia de mente aberta também. E não fique focando em alguma doutrina ou em alguma religião. O segundo livro que eu vou indicar aqui sobre espiritualidade que eu li chama Cartas de Cristo. Outra vez a gente falando de Jesus. Esse livro, Cartas de Cristo, você consegue ler ele de graça no site. Tem um site que chama Cartas de Cristo, onde a autora relata que ela teve uma conversa com Jesus, que ele não teria como encarnar aqui na Terra de novo, então através dela como uma mensageira, ele teria mensagens para passar para a população. Então eu li esse livro, que eu esqueci quantas cartas que são, porque já tem alguns anos que eu li, mas eu achei esse livro excelente. De novo, vou repetir, eu li esse livro de mente aberta, eu li esse livro sem julgamento, e tudo que eu li lá, que eu vi vídeos de outras pessoas falando do que acharam desse livro também, achei uma experiência maravilhosa, gostei de tudo que está escrito lá dentro. Então foi um livro assim que me impactou bastante, tanto o Evangelho Essênio da Paz quanto o Cartas de Cristo. O Evangelho Essênio da Paz me impactou mais. É um dos meus livros favoritos, o Evangelho Essênio da Paz. Um outro livro sobre espiritualidade que eu gostei muito de ler e que eu vou ler pela segunda vez é o Bhagavad Gita. Esse livro, segundo informações que eu recebi de pessoas, eu não pesquisei, diz que é o livro mais vendido do mundo, mais até do que a Bíblia, e que ele é mais antigo até do que a própria Bíblia. E ele também é escrito em capítulos e versículos bem semelhante
com a Bíblia. Aí vem a pergunta, será que a Bíblia foi baseada no livro Bhagavad Gita, por ele ser mais antigo do que a Bíblia e ser escrito em capítulos e versículos também? Não sei, né? Eis um questionamento aí. Eu não vou entrar muito no mérito do Bhagavad Gita, porque ele é bem extenso e eu gostaria de ler ele mais vezes para poder falar alguma coisa sobre ele. Aqui eu só queria mencionar que eu li ele, que eu gostei demais. Esse livro também abriu muito a minha mente, expandiu muito a minha consciência e eu também indico ele como leitura aí para quem tiver interesse. O Bhagavad Gita, a maioria das pessoas que assistem esse vídeo com certeza já ouviu falar ou já leu esse livro porque ele é muito famoso e muito conhecido também. Um outro livro que me impactou muito, que eu amei ler, chama Além do Nascimento e da Morte, que foi indicação de um amigo meu, que ele é Hare Krishna também. E eu estava fazendo algumas perguntas para ele, pedi indicações de livro e ele me indicou esse Além do Nascimento e da Morte, que segundo o livro, segundo as escrituras védicas sagradas, existe um ciclo de nascimento e morte que acontece aqui na Terra, né? Que tem até uma imagem de um bebezinho ficando adulto, depois ficando velho, aí ele morre e fica criança de novo. E como fazer para se livrar desse ciclo de nascimento e morte. Esse livro ele menciona muito o livro que eu falei anteriormente, que é o Bhagavad Gita, e também muitos versículos do Bhagavad Gita. Então tá aí uma outra indicação de livro que eu gostei muito de ler. Se vocês quiserem, achei muito bom também, impactou muito a minha vida e também expandiu muito a minha consciência. Excelente, e agradeço aí ao tio França por ter indicado esse livro. Tamo junto. Só uma ressalva aqui, família. No começo do vídeo eu falei que a parte de outros seriam só 2 livros, mas na verdade são 3. O primeiro é O Vendedor de Sonhos, de um cara que ele vai tentar um suicídio na janela do apartamento dele, aí um morador de rua vê, sobe lá, senta do lado dele, começa a conversar com ele e o cara desiste, né, de cometer aquele ato. E ele começa a andar mais com esse morador de rua porque ele gostou do que o cara falou pra ele, então ele começou a ter outra percepção de vida, começou a ter outra percepção da vida dele, no caso. Então foi outro livro aí que eu li, gostei bastante, assisti o filme também que foi lançado, li o livro e depois assisti o filme. Como sempre, o livro melhor do que o filme, então excelente, recomendo muito. Outro livro que eu gostei muito de ler é o livro Por que os Homens Transam e as Mulheres Fazem Amor. Nesse livro aí fala muito o porquê dos homens não conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e as mulheres conseguirem. Fala também o motivo, cientificamente no caso, né, com referências, do porquê os homens conseguem se localizar com mais facilidade do que as mulheres, principalmente quando estão dirigindo alguma coisa, olhar mapa, tem toda uma questão histórica, no caso ancestral, baseado também em ciência. Então o livro foi excelente, gostei muito de ler, quem tiver interesse aí, Porque os Homens Transam e as Mulheres Fazem Amor. Um outro livro que me impactou bastante foi o primeiro livro que eu li na minha vida quando eu era criança, que minha mãe me indicou e me deu esse livro para eu ler, eu nem sei mais se tem ele em casa, que chama Meu Pé de Laranja Lima, que é de uma família muito pobre, aí o cara ele tem um filho deficiente visual, e esse filho dele, que é uma criança, ele tem, parece que uns poderes sobrenaturais, né? O pai dele chega com um brinquedo, ele já sabia que o pai dele tinha um brinquedo, ele fala, ah pai, me deu o avião que você trouxe. Aí o pai dele fala assim, como você sabe que eu trouxe um avião pra você? Ele falou, não sei pai, eu só sei que você trouxe um avião de brinquedo pra mim. E o menino é deficiente visual. Então é um livro que me impactou bastante também, que chama Meu Pé de Laranja Lima. Família, eu vou tentar deixar o link de todos ou da maioria dos livros que eu já li e indiquei aqui nesse vídeo na descrição aqui. Se você gostou do vídeo, então você dá uma curtida, comenta alguma coisa, compartilha também com a galera aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de comentar alguma coisa. Comenta se você já leu algum desses livros que eu falei. Se quiser dar alguma indicação de livro, fica à vontade, comenta aí para indicar, para que eu possa ler também. Se puder também compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal aqui para fortalecer, como eu sempre falo, o trampo meu e da Lorena e para fortalecer aqui o canal no YouTube. Já é, família, como eu sempre falo, salve, salve e um fortíssimo abraço. É nóis. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful.